Jacó vai gerar 12 filhos. Os 12 filhos cometem pecado. E dentre tantos eu vou citar um. A história de José. Quando os irmãos se unem para lançar José dentro de um buraco. Falam para o pai que José foi morto por uma besta fera. Mentiram. Eles cometem mentira, cometem engano e ainda cometem, entre aspas, um assassinato. José não morreu, mas a intenção foi matar José. Alguém lançou José no buraco e se deixaram José ali porque certamente sabiam que coisa pior poderia acontecer. Quem comete um homicídio, quem tenta um homicídio, quem tenta um assassinato, quem mente, quem engana, não tem poder de pisar na cabeça da serpente. Você conhece a história? Os 12 filhos de Jacó vão formar 12 tribos. As 12 tribos terão causas que serão julgadas por um juiz. Os tempos de juízes da Bíblia são tempos de grandes militares, de poderes, de grandes autoridades que vão conquistar as terras que Deus havia prometido a Israel. Só que mesmo sendo um tempo de conquista e os juízes serem homens de muita autoridade, eles também irão pecar. Eu poderia falar de todos os juízes, mas eu vou citar um deles. Sansão. Sansão, como juiz, teve um erro absurdo. Quebrou seu princípio, abriu mão do propósito de Deus sobre a sua vida, porque ele era nazireu, não poderia tomar bebida forte, tomou bebida forte, se relacionou com uma mulher que não era israelita, que era contra os princípios dele, se envolveu com prostituta, tocou em carne morta. Olha quanta coisa ele fez de errado. Um homem que caminha no pecado não tem poder de pisar na cabeça da serpente. O diabo está desconstruindo o homem, está conduzindo cada vez mais o homem ao pecado, porque como Jesus, ele disse lá no Novo Testamento, o mundo já é do maligno. Tudo que Deus coloca na terra, o diabo vai tentando desconstruir para levar o homem ao pecado, porque o pecado leva o homem à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A primeira morte que gera é a morte física, a morte espiritual. A segunda morte que gera é a morte física. E a terceira morte que gera é a morte eterna. É isso que o pecado vem fazendo sobre o homem. Vem levando o homem a uma destruição. Depois dos juízes, o tempo dos reis. Aí se torna muito pior ainda. Que quem conhece a história do Antigo Testamento sabe o quanto os reis se distanciaram de Deus. Teve uma época entre os reis de Israel que foram 210 anos de idolatria, gente. Acabe e outros reis mais, como Acabe mesmo, e outros reis, que teve um que eu esqueci o nome dele, ofereceu os seus deuses a Moloque, ofereceu os seus filhos a Moloque, matou crianças oferecendo aos deuses, foi influenciado pelos deuses pagãos, trouxe para dentro de Israel a idolatria, sabe? Os reis entraram num caminho de tanta podridão que era impossível pisar na cabeça da serpente. Estão citando aqui também Manassés, isso que foi um dos piores reis perversos, malignos, que trouxeram para o povo de Israel um período escuro, sombrio, sabe? De modo que você vai perceber que das 12 tribos só vai sobrar uma tribo em Israel. Deus vai permitir que todas as tribos morram. Vai haver uma extinção e só vai ficar um remanescente, que é a tribo de Judá. O diabo está conduzindo o homem ao pecado e cada vez mais o homem está se distanciando de Deus, de modo que Deus resolve levantar a Babilônia para colocar o povo de Israel no cativeiro babilônico, com a intenção de levar o povo ao arrependimento. Só que mesmo assim o povo continua sendo influenciado ao pecado. Na Babilônia, na Pérsia, o homem cada vez mais se distancia de Deus. Quem peca não tem poder de pisar na cabeça da serpente. A Bíblia diz que após Adão todos pecaram. Todos. Não teve um homem que não pecou. Após Adão todos pecaram. Todos.
Deus levantou profetas para levar o homem ao arrependimento. Levantou Isaías, levantou Jeremias, levantou Ageu com a intenção de reconstruir o templo, de fazer o povo se voltar para Deus, edificar a fé. E chegamos em Malaquias, onde Deus está irado. E a profecia de juízo. A profecia é para a casa ser voltada a Deus. É para o povo voltar ao primeiro amor. É para que haja arrependimento. É para que haja um alinhamento espiritual.